Graças e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Como já foi dito, meu nome é Wesley e eu tenho 30 anos, então eu sou aquele tipo de jovem que nem é tão jovem assim, né? Mas também não é tão experiente. Ainda não temos filhos, mas sonhamos com isso. Então nós temos essa perspectiva de construir uma família. Nós só temos 8 meses de casado, né? Somos recém-casados, digamos assim, aquela fase maravilhosa do casamento, né? Como dizem, mas nós queremos ter filhos e muitos filhos, e quantos o Senhor nos presentear e nos puder sustentar também, né? Porque filho é bênção, mas também dá trabalho, é caro, mas eu quero dizer para os irmãos e encorajar inclusive os mais novos que família é projeto de Deus e não desista de construir uma linda família, construir uma linda história que agrada o coração de Deus. Amém? Tendo dito isso, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, os versos 19 e 20. Nós vamos estar refletindo um pouco sobre a campanha de missões mundiais. Como já foi dito, o tema é porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. E eu quero convidar você, não para o texto que é a divisa em Apocalipse 22, 20, mas para o texto de Mateus 28, do verso 19 ao 20. Todos acharam? Amém. Mateus capítulo 28, do verso 19 e 20, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos séculos, ou na minha versão NAA diz fim dos tempos. Meus irmãos, alguém já chegou para você e disse assim: olha, vamos ali, eu tenho uma missão para você. Mas você não sabia qual era a missão. Alguém já chegou para você e disse assim: Wesley, vamos ali, eu tenho uma missão para você. Mas você não sabe que missão é. Você só descobre depois. Alguém já passou por essa situação? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Algumas pessoas. Quando eu era criança, eu sou de Salgueiro, na Sertão Pernambucano. E quando eu era criança tinha muito isso: meu filho, vá ali fazer isso. Mas tinha gente que chegava assim e dizia: vamos ali comigo. Aí eu já desconfiava, né? Vamos ali comigo, mas a pessoa não dizia o que queria. Aí eu só descobria depois. Aí eu me metia em cada enrascada. Às vezes eu queria ir, e aí quando eu chegava lá e descobri o que era, legal, era bênção. Mas quando eu não queria ir, eu ficava, podia ter ficado em casa, né? Mas eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre essa missão que Jesus confiou a 12 discípulos, mas que Jesus continua confiando a cada um de nós. Amém? Amém. Só que diferentemente das pessoas que às vezes chegam para nós e dizem assim: vamos ali que eu tenho uma missão para você, e não diz o que é. Jesus, ele disse o que é. Jesus, ele deixou claro. Só que parece que nós, como igreja do Senhor, igreja pós-moderna, no ano de 2026, nós temos dificuldade de entender a missão, nós temos dificuldade de compreender a missão, e nós temos mais dificuldade ainda de completar a missão. Então eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre a necessidade urgente da missão, porque Jesus voltará. Está nítido. Os irmãos que têm acompanhado o noticiário estão acompanhando aí, estão vendo. Os sinais estão aí. Você não precisa de mais nada para compreender que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Aí os irmãos mais antigos vão dizer, assim como o meu avô, que já não é mais vivo, o meu avô, ele faleceu 1 ano antes de eu nascer. Então eu sou de 95 e ele faleceu em 94. Mas ele ainda jovem, na sua juventude, olha quanto tempo atrás, ele já ia para o meio da rua, para a praça e dizia: Jesus está voltando. Então não é de hoje que se prega, que se fala que Jesus está voltando. E não é porque já faz muito tempo que as pessoas dizem que Jesus está voltando que a gente precisa deixar de dizer.
que a gente precisa parar de anunciar que Jesus está voltando. Hoje, dia 8, é dia da mulher, né, pastor, também? É comemorado o dia da mulher. Hoje, no dia da mulher, a necessidade de anunciar que Jesus está voltando é cada vez mais necessária. Inclusive, parabéns para as mulheres. Tendo dito isso, eu quero refletir com os irmãos sobre que missão é essa. Então eu quero tentar trazer algumas lições práticas para a nossa vida sobre qual é a nossa missão. E eu quero começar dizendo para os irmãos que normalmente, a nossa tendência é achar que a grande comissão é para a igreja, as agências missionárias, mas não é para mim. Então a minha tendência é achar que quem deve fazer a obra é o missionário. A minha tendência é achar que quem deve anunciar o evangelho é o pastor, que estudou não sei quantos anos no seminário para isso. O problema é a nossa falta de compreensão sobre o que de fato é a missão que Jesus confiou a cada um de nós. Porque, sendo bem sincero, a grande comissão é para mim e para você, não somente no coletivo, mas no individual. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a grande comissão somente com um olhar coletivo, eu penso o seguinte: não, a igreja está lá evangelizando, mas eu estou em casa assistindo televisão. A igreja foi lá evangelizar, a agência missionária, a junta de missões mundiais, como estamos agora na campanha, nacionais, estaduais, está lá evangelizando, está lá anunciando que Jesus voltará, mas eu fico quieto, fico em casa, eu fico no conforto da minha rotina, do meu dia a dia. Mas aí você diz: a igreja está anunciando, a igreja está evangelizando, e está tudo bem. O problema é que quando nós não nos colocamos individualmente como pessoa nessa missão, a gente foge, a gente se esconde, a gente inventa que vai jogar bola na hora do evangelismo, a gente inventa qualquer coisa para não anunciar. Mas quando alguém pergunta, você diz: não, mas a igreja está evangelizando, a igreja está falando de Jesus, o pastor está lá todo domingo, ele está lá pregando, anunciando. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a missão que Jesus confiou para cada um de nós é de fazer discípulos. Só que primeiro nós precisamos ser discípulos. E eu quero aqui rapidamente tentar trazer algumas características de um verdadeiro discípulo, para que você compare com a sua vida. Você não precisa me dizer nada, mas para que você compare com a sua vida e reveja e veja em que contexto você está inserido. Porque, em primeiro lugar, um verdadeiro discípulo é alguém que ama a Jesus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, família, amigos, bens e dinheiro para seguir a Jesus, não é digno de ser discípulo de Jesus. Então Jesus, ele tem que estar acima de tudo e de todos. Jesus, ele tem que ser prioridade na nossa vida. Uma das marcas do verdadeiro discípulo é alguém que ama a Jesus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Primeira coisa, você quer reconhecer um discípulo de Cristo? Essa pessoa tem que amar Jesus acima de tudo. Tem que ter um amor por Jesus acima de tudo, acima dos bens, acima até mesmo da família. Eu não estou dizendo aqui para você agora na segunda-feira deixar toda a sua família, não, porque agora eu tenho que seguir Jesus. Não, o texto deixa claro que é estar disposto, ou seja, se preciso for, se for necessário, aí é onde o nosso amor vai ser provado. É no momento da perseguição, como foi bem ensinado aqui,
que a nossa fé ela é provada. Em que a nossa fé está firmada? É em Cristo ou é no nosso conforto? Porque se for no nosso conforto, no momento de perseguição a gente cai fora, a gente abandona Jesus. Então nós precisamos amar a Jesus acima de tudo e acima de todos. Uma outra característica de um verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que vive em novidade de vida, é alguém que vive uma vida nova. Até porque a concepção de um discípulo, o que é um discípulo à luz da palavra de Deus? É alguém que anda aos pés do mestre, é alguém que aprende com o mestre, como a gente diz, é um eterno aprendiz. Até na concepção do judeu naquela época, o discípulo era alguém que deixava a sua vida antiga e começava a seguir os passos do mestre. Era alguém que começava a copiar o mestre. Você já viu alguém que começou a andar com outra pessoa e começou a se comportar igual? Você já viu isso? Ou foi só eu? O discípulo é bem assim. E por isso que nós precisamos estar aos pés do mestre. Eu quero lembrar aos irmãos o comparativo de duas pessoas que estavam diante de Jesus. O texto vai dizer que Jesus chega na casa de Marta, estava Marta e Maria, porém Marta estava, o texto vai dizer, e aqui no Nordeste a gente fala, Marta estava agoniada do juízo. Marta ela estava aperreada, para lá e para cá. O texto vai dizer que ela estava preocupada com muitas coisas. E está tudo bem, porque todo mundo quer receber uma visita bem. Então você quer deixar a casa limpa. Se for lá em casa, tem que ter pelo menos uma bolacha creme-crack no café. Se for a minha esposa que vai receber, ela recebe melhor, recebe com bolo, recebe todo, né? Tem todo esse cuidado. Mas Jesus ensina uma lição muito valiosa para Marta e para Maria, que parece que Maria entendeu mais rápido do que Marta, e a gente precisa refletir que Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo com o Mestre. Nós precisamos dedicar tempo com Jesus, nós precisamos nos relacionar com Jesus, nós precisamos abandonar a nossa vida antiga e andar aos pés do Mestre. Às vezes é a gente se perguntar o que Jesus quer fazer nesse momento aqui, hoje. O que Jesus está falando? O que Jesus quer que eu faça? Vou fazer. Servo bom e fiel. Quando eu era pequeno eu brincava com uma brincadeira. Seu mestre mandou, né? Seu mestre mandou, vou fazer. Vou fazer. O papel do discípulo é aprender com o mestre. O nosso mestre não é aquele indivíduo que faz uma graduação e um mestrado e um doutorado. O nosso mestre é Jesus Cristo. E o nosso mestre nos chama para sermos seus discípulos. Então, além de amar a Jesus em primeiro lugar, acima de tudo, além de viver em novidade de vida, uma vida nova, deixar as coisas velhas para trás, se converter dos nossos maus caminhos, agora a gente vive aos pés de Jesus. A gente precisa também ensinar, porque Jesus vai chamar os discípulos e no verso 20 ele vai dizer: ensinando-vos a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Mas Jesus não chamou 12 mestres, 12 pedagogos, 12 educadores. Jesus chamou um camarada que pescava peixe e agora diz assim: deixa essa rede e agora você vai ser pescador de homens. Era esse indivíduo que Jesus está dizendo: você vai ensinar. Era esse indivíduo que pegou a peixeira, como a gente diz aqui no Nordeste, a peixeira, e queria cortar, queria matar o centurião, e errou, cortou a orelha. Menos mal, né? O dano foi minimizado. Mas era esse indivíduo que Jesus estava chamando e dizendo assim: você vai ensinar. É isso mesmo? É isso mesmo. Talvez você esteja se perguntando, dizendo: eu não tenho nem o ensino médio completo. Talvez, como o meu avô, analfabeto.
Mas Deus chama a cada um de nós para irmos e fazer discípulos e ensinar a guardar tudo que Ele tem ordenado. Então, tente comparar a sua vida com algumas dessas características ou com essas características que eu trouxe aqui, para você identificar se você realmente está no caminho certo do discipulado. Jesus chamou cada um de nós para sermos discípulos. E agora, eu quero dizer para você uma verdade que às vezes é difícil de aceitar. Para quem é discípulo de Cristo, fazer outros discípulos não é uma opção. Eu vou repetir. Para quem é discípulo de Cristo, fazer outros discípulos não é uma opção. É uma missão. É um dever. É quase que uma obrigatoriedade. Eu não gosto da palavra obrigatória porque você faz forçado. Mas é um dever. Então, eu quero também refletir com os irmãos sobre algumas coisas que a gente precisa praticar de maneira urgente. Como é que nós podemos fazer discípulos de Cristo? Em primeiro lugar, anunciando, falando. Se você não falar, ninguém vai ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu não preciso sair da minha casa, eu não conheço o contexto da sua família, mas pelo menos na minha família, a maior parte por parte de pai é católico. Então eu não preciso sair do núcleo familiar para anunciar o Evangelho. E com todo respeito aqui aos católicos, mas eu preciso anunciar a verdade que liberta. Então é dentro de casa que começa. Quando você às vezes pensa que você precisa fazer um curso de vocação missionária, um curso missionário de 1 ou 2 anos, ou o seminário, você fazer o curso de teologia por 4 anos, para daí depois de 4 anos você começar a dizer que é crente. Parece piada isso, mas às vezes a gente acha que a gente precisa fazer uma graduação, uma pós-graduação para anunciar as boas novas do Evangelho. E não é isso. E não é para isso que Jesus nos chama. É óbvio que nós precisamos nos capacitar. É óbvio que nós precisamos nos preparar. Jesus, quando tinha 12 anos, ele estava ensinando aos mestres. Ou seja, preparo. É óbvio que Jesus é Jesus, né? Mas ele já demonstrava preparo para debater com os mestres com 12 anos. Então a gente tem que se preparar assim, tem que estudar sim, tem que ler e reler, meditar, mergulhar, se aprofundar. E ainda assim, se não entender, pastor, chega aqui, eu estou precisando de ajuda. Irmão Márcio, por favor, me ajuda aqui, que eu não estou entendendo esse texto não. Esse texto aqui é muito complexo. É para isso que serve o discipulado, para que a gente possa caminhar com pessoas que possam nos instruir, para que a gente possa caminhar com pessoas que, assim como Jesus, diferentemente do que algumas pessoas acham, Jesus, ele amou os discípulos, assim como ele amou toda a humanidade e se entregou por nós, amém? Amém. Jesus, ele morreu, mas ele está vivo e reina para todo sempre. Amém. O maior exemplo que Cristo nos deu foi o de amor, o amor sacrificial, ok, mas Jesus também nos ensinou várias outras coisas. Ou você não acha que Jesus brigou com os discípulos? Ou você não acha que Jesus exortou os discípulos? Ou você não acha que Jesus, caminhando com os discípulos por um bom tempo, ensinando, realizando milagres e maravilhas, e tinha gente preocupada em quem seria o maior no reino dos céus? O Evangelho de Mateus é recheado dessas expressões. O reino dos céus é semelhante a... E aí Jesus contava uma história, uma parábola, fazia uma analogia para explicar o que era o reino dos céus e como funcionava o reino dos céus. E ainda assim os discípulos ficavam assim: Jesus, quando nesse seu reino aí que o Senhor está falando, esse tempo todinho aí, esses anos todinho que o Senhor está falando com a gente aí, deixa que eu fique à direita, eu fico aqui, ó, eu fico quietinho.
quando o senhor for rei, eu vou ficar à sua direita, eu vou ficar aqui, ó. Você está aqui, eu estou aqui. Eu sou o primeiro, eu sou o segundo. Ou seja, os discípulos não estavam entendendo o que era o reino dos céus. E parece que nós temos dificuldade de entender a missão. A nossa missão é anunciar. A nossa missão é falar. Tem gente que diz que tem vergonha, tem gente que diz que não sabe falar. Parece o profeta Jeremias. Mas é muito importante que a gente deixe bem claro isso. Antes de Jesus dizer, vão e façam discípulos, no verso 18 do texto que nós lemos, Jesus diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus ele diz, vão e façam discípulos, antes ele diz, foi-me dada toda a autoridade, ou seja, eu estou autorizando vocês aí. Não são vocês que vão e vão começar a falar besteira, sou eu que com autoridade estou mandando vocês ir. Percebe a diferença? De a gente começar a fazer as coisas por conta própria. Nós precisamos, meus irmãos, estar enraizados na videira verdadeira que é Cristo. E somente enraizados na videira verdadeira é que nós vamos dar frutos, e frutos que permaneçam. Então, em primeiro lugar, para a gente fazer discípulos, a gente precisa falar. Falar, 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 falar. E falar de novo. Há quantos anos eu não oro pela conversão de toda a minha família? Alguns já se converteram, glória a Deus por isso. Alguns já deixaram de... Eu não sei se alguém aqui tem algum familiar que faz isso, mas alguns da minha família já deixaram de ficar assistindo a televisão e na hora da missa tem a reza e tem que beber água junto, né? Tem um negócio assim, aí reza o texto lá, enfim, alguns já deixaram de fazer isso e já estão indo para a igreja, e aí coloca no grupo da família, olha gente, eu fui para a igreja, vamos também? Quanto tempo eu não oro pela conversão da minha família? Então eu não posso me cansar de falar de Jesus. Eu não posso colocar desculpas para Deus para falar de Jesus. Porque um dia Ele me salvou com tamanho amor, ao qual eu não tenho outra opção senão me entregar por inteiro a Ele. Jesus chama cada um de nós aqui para sermos verdadeiros discípulos e para fazermos discípulos. Então vamos anunciar. Nós também, além de anunciar, precisamos convidar as pessoas ao arrependimento. O evangelho que não confronta o pecado não é evangelho. Um evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Nós precisamos convidar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Um evangelho que só massageia o ego vai agradar e a pessoa vai se sentir super poderosa. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que nos convida a vivermos em novidade de vida, a vivermos uma vida nova, a vivermos uma vida plena em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna, para nos dar vida em abundância, para que possamos subir felizes com Ele, como foi dito aqui, até quase caiu na pegadinha, para que a gente possa subir com Ele. A gente não quer ficar aqui sem Jesus, porque quando Jesus voltar, vai ser assim, vai ser como num piscar de olhos, a Bíblia vai dizer. Então, além de anunciar, além de convidar as pessoas ao arrependimento, nós também precisamos ensinar, como já foi dito. Só que agora, até aí, é tudo assim, no diálogo, né? Anunciar, a pessoa tem que se arrepender, se arrependa. Ensinar, olha, vamos chegar aqui, vamos pegar
esse texto aqui, você não está entendendo, eu vou lhe ensinar, vou caminhar junto com você. Agora, eu quero dizer para os irmãos que o discipulado, ele não funciona se nós não caminharmos juntos com as pessoas, se nós não abraçarmos as pessoas. O discipulado não funciona se a gente só quiser ensinar a palavra para as pessoas à distância. Não, você fica bem longe e eu te mando um link de um vídeo no YouTube que explica isso. Não tem problema nenhum você mandar um vídeo, um link do YouTube. Mas o discipulado é caminhar junto. O discipulado é eu procurar saber como é que o irmão está. O irmão está bem? Sua semana foi legal? Se também não foi, irmão, fique tranquilo. Vamos orar por isso. Vamos caminhar junto. E no que precisar, pode contar comigo. Discipulado é eu me compadecer do outro. É eu caminhar lado a lado. Discipulado é fazer como Jesus, no capítulo 13 de João. Jesus, ele sabia que seria traído e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Vem cá, tu. Se tivesse um sapato, nem ia fazer nada. Próximo. Judas, ixi, isso aqui vai me trair. Próximo. Tá bom, é assim mesmo. Jesus, ele lava os pés dos discípulos e aí depois ele diz: eu dei o exemplo, vocês vão agora e façam como eu fiz. João 13:15 vai dizer isso: assim como eu fiz, vocês vão fazer também. Olha a profundidade disso. Jesus sabendo, e o texto é enfático em dizer que Jesus sabia que seria traído, e Jesus sabia quem iria trair. Mesmo assim, nessa situação, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, dando a maior aula de um servo, ensinando da melhor forma que um servo poderia ensinar, servindo. O verdadeiro discípulo, que faz discípulo, ele ensina pelo exemplo. Sabe como Jesus ensinava aos seus discípulos? Jesus fazia muita coisa legal. Jesus multiplicava pães e peixes, Jesus andava sobre as águas, Jesus curava leproso. Mas os discípulos viam isso, e eu imagino aqueles inquietos querendo fazer também. Quando é que a gente vai começar? Quando é que a gente vai começar a fazer isso também? A gente vai fazer isso também que o senhor está fazendo aí. E aí? Como é que faz? Me ensina aí. Se fosse aquele ansioso, né? Aquele, né, que do TDAH ele tem o H, que ele é imperativo. E aí, agora, como é que eu vou fazer também? Como é que eu vou fazer também isso aí? Eu quero andar também nas águas também, como o senhor está fazendo. Mas Jesus, além de fazer, Jesus ensinava e dava o exemplo. Aí Jesus chega diante dos discípulos, ele diz assim: vocês vão fazer coisas maiores do que isso. Você já parou para pensar sobre isso? Vocês vão fazer coisas maiores do que essas. E quanto tempo nós temos perdido, ao invés de estar anunciando, convidando as pessoas a se arrependerem, ensinando e caminhando junto, amando as pessoas. Além de dar o exemplo, meus irmãos, nós precisamos caminhar junto com as pessoas, para que depois de tudo isso, Jesus, no último capítulo do Evangelho de Mateus, eu já estou caminhando para a conclusão da reflexão de hoje. Jesus, no capítulo 28, ele já, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, depois que ele chegou, se apresentou novamente para os discípulos, ele chega para os discípulos, aí diz assim: portanto vão e façam discípulos. Aí eu pergunto a você: Jesus tinha moral para dizer isso? Claro que sim. Jesus tinha autoridade para dizer isso? Claro que sim, ele mesmo disse. Jesus, ele deu o exemplo, agora Jesus, ele, com autoridade, ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis
que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus, Ele não nos deixa só, meus irmãos. Jesus, Ele caminha conosco lado a lado. Ele é o nosso exemplo maior de discipulado. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscita e está prestes a subir ao céu novamente, os discípulos ficam angustiados. O Evangelho de João vai relatar isso. E Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu estou preparando para vocês lugar. Mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Esse mesmo Consolador que Ele está dizendo aqui: eu estarei convosco todos os dias das suas vidas, é o seguinte: é o Espírito Santo que agora conduz a igreja. O livro de Atos é o Espírito Santo conduzindo a igreja do Senhor em triunfo. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo num caminho de discipulado. Porque para quem é um verdadeiro discípulo de Cristo, fazer outros discípulos não é uma opção. Então eu quero desafiar você a começar a escrever, que a gente precisa ser prático. Falar aqui no culto de domingo, todo mundo fala. Se der a oportunidade aqui a todo mundo fala. Mas eu quero desafiar você a começar a escrever no papel, nome por nome de pessoas que você lembra que precisam conhecer a Jesus. E você vai orar por essas pessoas. Você vai começar orando. E você vai pedir a Deus estratégias para poder falar do amor dele para essas pessoas. Você vai pedir para que Deus crie situação, porque Ele é todo poderoso para fazer isso. Deus, Ele cria situações onde a gente nem imagina, para que você possa falar do amor dele para essas pessoas. Você vai pedir estratégia, você vai pedir oportunidade a Deus, e Deus vai lhe dar, porque Deus é o mais interessado que você faça isso. Deus é o mais interessado que você cumpra a sua missão. O pastor da igreja, ele pode promover da maneira que for, campanha de missões, evangelismo, ação missionária, o que for, mas Deus é o mais interessado em que eu e você, individualmente também, possamos cumprir a nossa missão, possamos completar a missão. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para que a gente possa orar nesse momento. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor fala à tua igreja nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida de modo digno do Senhor, de maneira que nós possamos ser reconhecidos como teus discípulos. Assim como o Senhor disse, quando nós amamos uns aos outros, nisso nós somos reconhecidos como os teus discípulos. Que o Senhor coloque no nosso coração um amor inexplicável pelas almas perdidas. Que o Senhor coloque em nosso coração a necessidade urgente de anunciar, mas também de ensinar, discipular, acompanhar, caminhar junto lado a lado de cada alma perdida que está aí fora. Senhor, nos ajuda nessa missão, Senhor, porque o Senhor está prestes a voltar. O Senhor voltará e nós ansiamos pela tua vinda, Senhor. Nós queremos estar contigo, mas nós te pedimos que o Senhor nos instrumentalize, nos dê ferramentas para que nós possamos alcançar as almas perdidas aí fora, a começar na nossa casa, a começar no nosso trabalho, a começar na nossa escola, na nossa faculdade, a começar no contexto onde estivermos inseridos. Que nós possamos refletir o teu amor, que nós possamos espalhar o teu amor no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração corrompida. Que o Senhor nos ajude, porque o Senhor nos chama para sermos seus discípulos. E que privilégio nós temos. Muito obrigado, Senhor, por sermos teus discípulos. É assim que nós te amamos, Pai, e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Desde já agradeço a oportunidade. Muito obrigado, pastor Samuel.
Vamos continuar orando. Feche os seus olhos. A mensagem bíblica ela foi pregada nessa noite. E quando o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra, abre-se uma porta para que possamos recebê-lo como Senhor e como nosso Salvador. Portanto, mais uma vez, em mais um dia, o Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. Completar agora a missão é dar início a uma nova história, a uma história onde Jesus Cristo, Ele nasce sobre a sua vida e sobre o seu coração. Portanto, o Senhor te convida agora a crer, confessar, recebê-lo como Senhor e Salvador. Se você que ainda não fez, ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, Ele convida que você possa recebê-lo como Salvador eterno. Se há alguém nessa noite que recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, levante a sua mão agora dizendo: creio, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu confesso Jesus como meu Senhor e recebo a Ele, primeira pessoa, corajosamente. Se você crê em Jesus e entrega a sua vida a Ele, erga a sua mão e diga: pastor, eu creio e entrego a minha vida a Jesus. A igreja está orando por você, nós estamos orando pela sua vida. Corajosamente o Senhor te convida, corajosamente o Senhor te chama a escrever essa nova história, porque Ele vive e deseja viver sobre o seu coração. Se você recebe Jesus, erga a sua mão. A igreja prega, a igreja anuncia, a igreja proclama e a igreja está orando por você, corajosamente. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela instrumentalidade do teu Filho nesta noite entre nós, porque cremos, ó Deus, que o convencimento não cabe ao pregador, mas pertence ao Espírito Santo do Senhor. Por isso, ó Deus, que ainda nesta noite vidas possam ter um encontro contigo, Senhor, confessando a Ti os seus pecados e recebendo de Ti a salvação que gera vida e vida eterna. Recebe, portanto, Deus, a nossa oração e gratidão por aquilo que foi dito e anunciado entre os homens.